Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal e eu vim aqui falar com vocês sobre os meus 2 anos de terapia hormonal. Tá completando 2 anos aí, agora em dezembro. Comecei em 2023 e agora em 2025 tá fazendo 2 anos. Passou muito rápido, né? Pra quem tá me acompanhando aí desde o comecinho. E você que tá chegando agora, se você entrar no meu canal, você vai ver a minha jornada, né? Desde o comecinho. A minha jornada da terapia hormonal, desde o começo, desde a primeira semana, tá ali no histórico. E eu posto esses vídeos pra registrar, né? Como um diário. Então esse canal é como se fosse um diário, né? Só que nos últimos tempos, eu vim colocando meu Pix aqui embaixo, pra quem puder me apoiar, manter esse canal, a me manter também, né? Porque eu tô morando aqui em São Paulo, sozinha, então é difícil, tá difícil pra todo mundo, né? Mas qualquer valor, gente, R$ 1, R$ 2, R$ 10, pode mandar aí no Pix que vai estar me ajudando, tá bom? Me manter e manter o canal também. Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre esses meus 2 anos de harmonização e eu vou falar sobre pauta tanto corporal, né? De humor, libido, parte social também, parte familiar, né? Enfim, que inclui também na parte social, o que mudou na minha vida. É isso. Quero começar falando logo da parte corporal, né? O que mudou no meu corpo, que eu senti que mudou de 2 anos pra cá. Gente, eu acho que até 1 ano e meio de hormonização eu senti algumas mudanças, né? Mas de uns 6 meses, 7 meses pra cá, eu não tenho sentido tanta diferença. Eu acho que o hormônio, ele trabalha bastante nos 2 primeiros anos, né? Mas acho que no primeiro 1 ano e meio, assim, ele trabalha muito, mas depois parece que ele se mantém. Ele só mantém aquilo que ele já construiu. Por exemplo, os meus seios, eu sinto que eles estão do mesmo tamanho desde o começo do ano, né? Então, meio que de 1 ano pra cá, ele parece que ele se mantém do mesmo jeito, né? Então, assim, dependendo da genética que você tem, dependendo do tipo de hormônio que você usa, né? Se você é bem regradinho, assim, você vai ver um bom desenvolvimento do peito, mas não necessariamente ele vai crescer do jeito que você espera, né? Ou seja, porque assim, meu peito ele não cresceu do jeito que eu esperava. Eu queria ele um pouco maior. Ele não tá feio, né? Ele tá lindo, meus seios estão lindos. Eu acho que eles estão muito bonitos, só que o tamanho mesmo que não chegou nas minhas expectativas, ó. Aqui do ladinho dá pra ver, né? Ó, se eu fizer assim, ó, vocês conseguem ver também. Que ó, tem um voluminho, tem uma coisinha, mas não do jeito que eu queria. Só que das outras partes do corpo eu senti não, vou continuar com o peito. Tá, só pra finalizar o peito, eu senti que ele deu uma amadurecida, sabe? Ele começa com a pontinha, ele cresce as pontas, depois ele vai abrindo pros lados, né? As camadas de gordura vão vindo e elas vão se amadurecendo ao longo do tempo, tá? Agora, as outras partes do corpo, por exemplo, coxa, eu senti que deu uma aumentada na bundinha, a pele fica mais macia, parece que o corpo ele dá uma aumentada, sabe? Ele fica mais mole. Pelo menos no meu corpo eu sinto que ele ficou mais mole, criou mais camada de gordura, a pele ficou mais macia. O que mais? É isso, eu acho que o rosto também muda um pouco, né? Traz uma luminosidade maior, né? O formato em si não muda, porque é osso, né? O osso, o olho tá no mesmo lugar, então se você quiser mudar mesmo, tem que fazer cirurgia. Mas eu sinto que traz uma luminosidade maior, tá? O que mais? Parte hormonal, tem a parte do humor também, né? Mas o humor eu vou falar daqui a pouco. Falando de corpo ainda, né? Eu fiz laser no meu rosto, eu fiz laser no meu corpo, e eu acho que isso sim ajudou a ficar melhor mesmo com a minha autoestima, né? Eu não curto muito pelos, então eu tive essa oportunidade de fazer laser, tive esse acesso, então eu fiz. No corpo inteiro, né? Ainda tem alguns pelos, principalmente na perna, da cintura pra baixo tem alguns pelos, mas é isso, tudo bem. A maior parte já saiu. No rosto também, né? Eu acho que o rosto eu vou ter que sempre estar fazendo laser. Por mais que agora não tenha muito pouco pelo, ainda tem que ficar lá retocando o laser. E é isso, parte corporal também, meu cabelo. Eu tô muito feliz com o meu cabelo, que ele cresceu
Ele tá num tamanho muito bom, assim, que agora eu tô começando a usar ele mais solto, né? Porque antes eu usava ele muito preso. E agora eu tô tendo mais confiabilidade, mais autoestima pra usar ele mais solto. Ele tá num tamanho que eu tô bem satisfeita, só que eu vou deixar ele crescer mais, né? Ó. Eu tenho que dar uma arrumada na cor dele, mas depois eu arrumo. Só que o comprimento dele, o corte, tá bem do jeito que eu... Ai, que eu buscava mesmo, né? Que mais, gente? É isso. Agora eu vou pra parte de humor. A parte de humor eu sinto que mudou bastante, né? Eu acho que vocês que estão acompanhando aí ao longo desses 2 anos, que estão me acompanhando, falei bastante de oscilação de humor, muito estresse, cada dia uma coisa. Tem dias que a gente quer chorar muito por causa do hormônio, tem dias que a gente tá mais feliz, tem dias que a gente tá mais raivosa. Isso é normal do ser humano, só que realmente o hormônio, o hormônio dá uma acentuada nisso. Então, por essas questões e outras também, antes da hormonização eu já estava tomando antidepressivo, só que por causa dos hormônios eu tive que fazer algumas alterações nos meus antidepressivos. Então sim, eu faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico também. Tá? Então eu tô tomando remédio aí já tem uns 2 anos e meio, vai fazer 3 anos que eu tô nas medicações. Agora falando da parte da libido. A libido ela mudou bastante, ela oscilou muito durante esses 2 anos. Tem diferença sim, né? Parece que a libido ela fica diferente, ela fica de um outro jeito. Parece que quando eu não me harmonizava, eu era mais animalesca, sabe? Não sei dizer, mas agora parece que eu tô filtrando mais as situações, mas não por causa de hormônio, por causa de vivências mesmo, né? Vivências com muitos homens complicados de se lidar, né? O homem em si na sociedade ele tem suas complicações. E então, ao longo desse tempo eu aprendi a filtrar as minhas relações de prazer. Mas hoje em dia eu tô bem, tô melhor, né? Eu fiquei um pouco traumatizada com algumas coisas que aconteceram em relação a relacionamentos, a sexo. Então, hoje em dia eu filtro mais, só que eu aprendi a lidar com algumas coisas que no começo, no primeiro ano principalmente, eu me traumatizei bastante. Então, se tem situações que eu vejo que eu vou me machucar, eu não entro, eu não me abro. E também se aparecer alguma situação que eu não veja, assim, que eu não perceba que possa me machucar e acaba me machucando, eu sinto que eu tô com uma maturidade maior pra lidar com isso, né? Os traumas, infelizmente, eles estão aí, né? Os momentos traumáticos, as situações traumáticas, e a gente vai lidando com elas através de uma rede de apoio e se conscientizando do mundo que a gente tá, que a gente vive, e buscando o amor em pessoas que você quer que esteja perto de você, etc. Não vou me aprofundar muito nesses casos aqui. Mas, tá, libido é isso, eu sinto que, por exemplo, né, agora falando da parte física da libido, não é sempre que eu fico excitada embaixo, né, mais atrás, eu fico mais excitada, tem mais abertura pra isso, na frente às vezes, né, e eu me sinto confortável, tipo, eu não tenho problema nenhum com a minha parte da frente. Mas já passei por essa questão nesses 2 anos, né, teve umas épocas aí que eu ficava repensando, mano, será que eu faço vaginoplastia? Será que eu tiro? Será que eu não tiro? Porque é isso, né, gente? É essa onda da gente querer ser cis, infelizmente ela existe. Porque o mundo nos marginaliza tanto, marginaliza as trans, que a gente busca essa aprovação, ou esse lugar de querer ser cis. Porque é isso, né? Querer um tipo de aprovação. Só que a gente nunca vai ser cis. E tá tudo bem, nós somos trans e tá tudo certo. E demorou um tempo pra eu me aceitar. E às vezes, esse tipo de pensamento passa na minha cabeça, né? Esse lugar da disforia, de será que eu nasci no corpo errado? E tal. Eu acho que essa fase passou, só que às vezes ainda ela reverbera, né? Mas não é tão forte quanto era antes. Teve uma época que era bem forte mesmo. Disforia, tá? Falando sobre esse assunto, né? Disforia, às vezes ainda aparece, às vezes ainda vem.
Só que eu acho que eu tô num ciclo de amizades, de família também, né? Que me aceita muito, que me abraça. Então, a minha luta com a disforia, ela não é que diminuiu, mas ela... eu acho que diminuiu, sim. Eu acho que deu uma diminuída, mas às vezes aparece também, tá? E eu acho que é normal. O que mais? Tá bom. Ó, falei de hormônio, falei de corpo, falei de humor, falei de libido. Parte social também, eu acho que tô conseguindo lidar melhor com as situações no social. Tô fazendo faculdade, conheci outras pessoas fora do universo que eu tava, né? Então fui para um universo mais acadêmico. Tô fazendo psicologia. E conheci muitas pessoas e também me abraçaram, também me receberam bem. E é isso. Tô cada dia mais lidando de uma forma melhor com a sociedade, né? E lugares que me machucam, lugares que não me recebem bem, eu não vou estar naquele espaço. E também uma coisa que me virou várias chaves, eu acho que até postei um vídeo aqui falando sobre esquerda transfóbica. Eu sei que a esquerda geralmente ela defende muito as pautas sociais e direitos humanos, mas não é porque a pessoa é de esquerda e progressista que ela não vai ser racista, que ela não vai ser transfóbica, que ela não vai ser classicista, que ela não vai ser gordofóbica, etarista, eugenista, né? Então eu percebi nesses tempos que, claro, a nossa luta ela sempre vai continuar. Nossa luta contra a transfobia, contra a LGBTfobia, etc., contra o racismo. Mas eu percebi que mesmo essas pessoas que lutam contra tudo isso, contra a transfobia e tal, elas são transfóbicas também. Elas são racistas, misóginas, etc. Então eu percebi o quanto que o ser humano é podre. O quanto que o ser humano precisa ter uma luta diária para se desconstruir. Não é de hoje que eu penso isso, essa parte da desconstrução diária, mas essa parte de que a esquerda progressista é santa, tipo, virou muito a minha chave nesses 2 anos, sabe? Que várias pessoas que eu convivia e que eu não fazia ideia de que eram transfóbicas ou que agissem com transfobia, ou com racismo, ou com gordofobia e tal, e que são progressistas, começaram a agir dessas formas, né? Das formas que elas repreendem, elas faziam igual, ou seja, hipocrisias. Então eu percebi que o ser humano é podre, todo mundo é hipócrita. Então pra mim, que se exploda todo mundo, né? Mas é isso, a luta continua, certo? E tem assim, repetindo, né? A parte social, eu falei dessa parte política, dessa parte de comportamentos, defesas de ideias, ideais e prática desses ideais. Mas tem a parte prática, por exemplo, de família. Minha família me apoia muito. Meus amigos também, minhas amigas, enfim. Eu tenho que ser uma pessoa bem diplomática, defender o que precisa ser defendido e repudiar aquilo que precisa ser repudiado. Também, nesses 2 anos, eu conheci uma pessoa muito especial, que inclusive agora a gente tá num relacionamento não monogâmico. Tô muito feliz. E é uma pessoa que, assim, depois de tantos traumas vividos com homens héteros, cis, importante enfatizar, e brancos também. Sempre são eles, né? Os homens héteros, cis e brancos. Que traumatizam a gente, né? Apareceu um cara que, olha que ironia, também é um homem hétero, cis, branco, mas que tá junto comigo, a gente se ama, a gente tem construído um afeto tão bonito que eu me sinto até um pouco sortuda, né, de encontrar uma pessoa assim. E tá sendo incrível, um momento incrível. Depois de tanto, né, depois de tanto levar rolada ruim na cara, tá sendo incrível. E é isso, gente, eu não tenho muito mais o que falar. Esses 2 anos passaram muito rápido. Tem muitos mais anos aí pra se passar e eu vou registrando aqui pra vocês sobre assunto de terapia hormonal e também outros assuntos, tá bom? Do universo aí que
que nos ronda. Espero que tenham gostado. E curtam e compartilhem pra todo mundo. Espero que ajude você. Se você tá passando por um processo de terapia hormonal também, tá? Espero que esses vídeos te ajudem. Meu processo ajude você. Um beijo.